Tá? Então, se vocês puderem abrir a Bíblia, em Gênesis 14 a gente vai ler até o versículo 7. Aí a gente vai explicar um pouquinho, depois a gente vai continuar. Então vamos lá, bastante atenção que tem muita informação aqui. Naquela época, Anrafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, eu avisei, gente, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas ao 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis a quem ele tinha se aliado derrotaram os Refaíns em Asterot, Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé, Kirataim, e os Oreus desde o monte de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz. Conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amoreus que viviam em Hazazon Tamar. Amém, irmãos? Amém. Todos entenderam tudo, certo? Agora fala na linguagem. Muito bem, exatamente isso que eu pensei quando eu terminei de ler esta parte. Pensei, oh my God, e agora o que eu faço com esse monte de informação? Fui eu nesses guias maravilhosos que o apóstolo Alice me concedeu procurar mapas para tentar descobrir quem são estes reis, onde são esses lugares impronunciáveis. Que sem brincadeira, eu li 2 vezes em voz alta para gaguejar aqui na frente de vocês, porque eu ensaiei, tá? Só para constar. Então, não satisfeita com o conhecimento que esses mapas nos davam, porque assim, não tem um mapa que ilustre o que aconteceu em Gênesis 14, pelo menos com certeza tem, mas eu não achei aqui nas apostilas e no Google. Então eu peguei um pouco desse e fiz um autêntico Ster Max para vocês. Então cada um de vocês receberá um mapa com a tradução Ster Max, muito bem, Graça. Com a tradução de Gênesis 14. E por este mapa aqui eu vou explicar como se deu essas batalhas e por que é importante estudar elas, tá? Porque como vocês podem perceber ali em Gênesis 14, deram uma desistida, né? Olha só, Abraão liberta Ló numa batalha travada pela fé, pois seus homens não eram guerreiros. Deus lhe dá uma grande vitória. Ponto Gênesis 15. Não. Vamos para o desafio, tá? Então vocês pegam passam para o amiguinho. Gente, honestamente, eu precisei fazer para que eu conseguisse visualizar o que estava acontecendo, tá? Porque não rolou. São muitos reis, muitas guerras, muitos lugares, e não deu. Como alguns de vocês sabem, outros não sabem, eu já fui professora aqui do projeto de 5 e 6 anos, tá? Foi aí que eu virei uma pessoa didática, com essa experiência. 5 e 6 anos, gente, a melhor turma para dar aula. Não, mentira, amo vocês, mas é que eles, assim, eles são muito sedentos, sabe? Tudo que você fala para eles é novo. É maravilhoso. Então tá, então aqui, ó, a gente já tem na parte de baixo aqui do mapa, quem estiver vendo no YouTube e quiser me procurar para receber um mapa desse, eu tenho cópias extras para vocês, vocês são especiais também. Nós temos aqui embaixo os 5 de baixo e 4 de cima, ok? São esses, os de baixo são os circulados, os do sul são os circulados em verde. Sodoma, Gomorra, Admã, não tem um acento que eu não pus. Zeboim e Zoar. E tem esse vale de Seir aqui, que é onde a guerra foi travada. Em cima nós temos Elazar, Sinear, Goim e Elão.
Como vocês podem perceber, não está assim com uma precisão de escala absoluta. Mas quem é que pode esperar isso, né? Por favor. E aqui está um mar de sal, um mar morto, né? Que eles chamavam de sal aqui, porque todo mundo sabe que a gente boia nele. E esses reis do norte, eles dominavam, esses 4 de cima dominavam sobre os de baixo. Pressupõe-se que eles devem ter perdido alguma guerra, alguma coisa, e eles eram vassalos, ou seja, eles tinham um relacionamento de senhoria com esses reis do norte. Então, eles pagavam imposto pela terra, tinham que prestar serviços e outras coisas que eles precisavam fazer para poder usar aquela terra. Devem ter perdido alguma batalha, e eles ficaram 12 anos nesse processo de pagar imposto sobre a terra, da parte da colheita, tudo isso que a gente aprendeu na escola que eles faziam na Idade Média, esse conceito de vassalagem. Já existia bem antes. Só que no 13º ano, eles se rebelaram. Vocês podem olhar para mim, tá? Eu sei que o mapa ficou bonito, mas eu vou explicar parte por parte do mapa. Não, beleza, tá bom. E no 13º ano, eles se rebelaram e falaram: a gente não vai mais ter esse relacionamento de ficar pagando tudo para vocês, a gente quer ter a nossa própria independência desse rei que tem esse nome aqui, Kedorlaomer. Esse cara dominava tudo, ele era o maioral. Ok? E aí, vamos continuar lendo, então, mais um pouquinho. Não, deixa eu explicar mais um pouco. Tá. Aí, pessoal, esses reis aqui são 4, certo? E eles tinham que derrotar 5 territórios. Então, a probabilidade de esses 5 territórios terem mais armas e pessoas, etc. e tal, do que os de cima era maior, porque, afinal de contas, é um território que vocês podem perceber que é maior, 5 contra 4, o básico. Só que esses caras aqui, os de vermelho, eram muito experientes em técnicas de guerra. E eles planejaram uma coisa especial. O que eles fizeram? Eles resolveram, sigam a seta verde, subir aqui para cima e começar derrotando todos esses que estão em asterisco. Por quê? Porque esses aqui podiam muito bem se unir com esses de baixo e falar: vamos se unir todo mundo, massacrar eles, esses 4 de uma vez, e depois a gente divide tudo. Porque, afinal de contas, eles eram muito poderosos e eles, fica muito claro na Bíblia que eles exploravam todo mundo que estava ao redor. Então, esses caras aqui de cima provavelmente também tinham que pagar, etc. e tal. Então, eles fizeram uma limpa aqui em cima, nesses que vocês veem aqui: Cádiz, Oreus, Asterote, Carnaim, Zurins, todos esses daqui que a gente leu aqui, estão nessa parte aqui de cima do Jordão. Esses 4 reis foram por cima, conquistaram essa terra, deixaram essa terra vazia. Observem bem isso, deixaram essa terra vazia e deram a volta pelo outro lado, aqui, ó. Eles conquistam até essa lateral aqui do Mar Vermelho, do Monte Sinai. E aí, ao invés deles atacarem por cima, virem aqui de cima para baixo, eles atacam de baixo para cima, da onde ninguém esperava que eles fossem vir. Entendeu? E aí eles surpreendem todo mundo. E essa foi a técnica de guerra deles. E eles ganharam a guerra. Agora, por que é tão relevante todos esses detalhes? Gente, olha só o que Deus pensou. A descendência de Abraão precisava de um local para habitar na terra prometida. E nos arredores ali até conquistar tudo no dia que chegará. Ok? E esses 4 reis aqui foram aniquilando todos esses pedaços em cima aqui do Jordão e deixando eles vazios para que as descendências de Abraão ocupassem esses espaços. Então, entre parênteses aqui,
grifado em rosa, embaixo você tem que aonde estavam os horeus, ficou Esaú e o resto deles. Ele abriu espaço para que no futuro Esaú estivesse lá. Aqui embaixo, logo embaixo, abriu espaço para os moabitas, os parentes de Ló. Mais embaixo, os zuzins foram aniquilados e abriram espaço para os amonitas, também descendentes de Ló. E aqui, perto do Monte Sinai, para o lado de cá, abriram espaço para Ismael e o resto da descendência dele. Então, gente, Deus não faz nada à toa, nunca. Todo mínimo detalhe da Bíblia, cada estratégia de guerra, tudo que foi tramado, foi tudo feito para que exista um plano perfeito, o local seja deixado livre, para que as pessoas possam habitar ali no futuro e as promessas de Deus serem cumpridas. Porque a coisa mais importante que a gente precisa entender sobre a Bíblia, e também, quando a gente entende isso, a gente entende como a gente deve orar, é que Deus ele é fiel com a palavra dele. Então, se Deus ele prometeu uma coisa, a gente tem que reivindicar essa coisa na Bíblia, na palavra de Deus. Porque ele cumpre. Ele sempre tem uma maneira sobrenatural de cumprir cada uma das promessas dele. E ele faz de um jeito que a gente não espera que ele vá fazer. E aí, quando a gente olha aqui o mapa, a gente fala, uau, ficou essa situação deles não terem onde habitar, ficou facilmente resolvida dentro de uma guerrinha ali. Ok? Um outro detalhe aqui, vocês estão vendo que tem uma pessoinha aqui que está caindo nesses pontinhos pretos, certo? Betume e piche. Isso são poços de betume e piche. Assim que eles atacaram, os reis do norte atacaram os do sul, esses fugindo, esses caras de verdinho aí do sul, quando eles foram fugir para outros lugares, eles começaram a cair nesses poços de piche. E é que nem desenho animado mesmo, é essa a descrição. Eles caem e ficam lá atolados e não conseguem sair. Então foi isso que aconteceu. Tá? Então vamos lá para o versículo 8, continuando. Então os reis de Sodoma e Gomorra e de Admá, Zeboim e Belaque e Zoar marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinear, Anrafel, desculpa, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Então, esses 4 em vermelho aqui saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e partiram de volta para lá. Por que eles fizeram esse ato de saquear? É para ficar muito claro que para qualquer outro vassalo que quiser se rebelar, entender muito bem o que acontece. Vocês vão perder tudo e vão ficar pior do que vocês estavam antes. Então paguem o que vocês têm que pagar e continuem me servindo, porque eu sou ótimo. Palavras do rei lá, que era o maioral. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ok, gente. Em que momento que Ló foi morar dentro de Sodoma? Não sabemos. O que sabemos é que antes... Alguém abre aqui para mim, por favor? Muito obrigada. O que sabemos, gente, é que Ló... Vocês lembram que ele olhou, que nem a Eva, por favor. A Eva olhou para a maçã é coisa da EBD, isso que incute na cabeça, entendeu? A gente vê a maçã por anos e anos e acha que é maçã. Viu o fruto, não era uma maçã. Viu o fruto, e aí os olhos dela viram e ficaram encantados pelo fruto, e aí ela foi e pecou. E aconteceu a mesma coisa com Ló, a gente falou sobre isso na semana passada. Ele olhou a terra, viu que era boa, e armou a tenda dele, que ele morava em tendas igual a Abraão, fora de Sodoma.
Mas aqui, gente, a gente já vê que a coisa já degringolou. Ele já estava dentro de Sodoma. E eles sequestraram ele daqui de Sodoma como se fosse um morador qualquer. E assim, é muito interessante, gente, porque qualquer um podia ter sido pego, né? Mas pegou justo Ló. Por que será? E isso, gente, é o que acontece com crente morno, tá? Quando você tem uma guerra travada, uma situação adversa, e o diabo precisa pegar alguém ali na situação, ele vai atrás do crente morno, pode ter certeza absoluta. Se você está em cima do muro, gente, é aí que você vai ser pego. Tá? É aquela coisa, não acontece com ninguém, mas acontece com o crente. Quem já viu história assim? Ninguém é parado na blitz, mas o crente é parado. E aí aparece no jornal. Nunca tem nenhuma outra religião no jornal sendo descrita, né? João Carlos, etc., etc., espírita, foi pego na blitz ontem. Não, tem. Pastor da igreja XYZ foi pego na blitz. Isso sempre tem, gente, é impressionante. Por quê? Se você está fazendo bobagem, o diabo vai atrás de você. E Ló é o exemplo milenar dessa história. Porque é muito claro como Abraão é um exemplo de fé, do que a gente tem que fazer, de como obedecer. E Ló é um exemplo do que você não tem que fazer, da vida de um crente morno, um cara que nem consegue desfrutar das coisas boas do pecado, porque ele sente remorso e culpa, nem consegue viver no bem bom. Então, gente, olha só, eu queria pedir para vocês abrirem aqui em 2 Pedro 2:7. Se você não tiver como abrir, aí não tem problema, eu vou ler aqui. Nesse versículo aqui, a gente vai conseguir ver como que a gente consegue afirmar que Ló era um homem de Deus, que ele era um convertido, que ele era um crente, que ele cria. Então, 2 Pedro 2:7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Gente, por incrível que pareça, está escrito aqui com todas as letras que Ló era justo, ok? Ele era o exemplo do convertido morno que fazia bobagens, porém, ele foi salvo. Não tem discussão a respeito disso. Ele realmente foi salvo. E existe uma maneira de você viver carnalmente, na gandaia, no meio de Sodoma, e ser salvo, mas você vai sofrer. Porque é atrás de você que o diabo vai. Está muito claro isso. E olha só, a palavra para opresso, que está aqui, né, que diz aqui no versículo 8, até tem um parênteses na minha Bíblia que explica que vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma. Em inglês, que fala do estudo que eu estou fazendo, a palavra é worn down. É tipo amassado, massacrado, suprimido, entendeu? Esmagado. E ele também dá, o professor das minhas aulas, a palavra em hebraico, kataponeu, que significa literalmente isso, esmagado. Então, a vida de um crente carnal no mundo é opresso, esmagado, perturbado, entendeu? É horroroso, horroroso. Tá? Então, é por isso, gente, que Ló foi pego.
tá? É isso que acontece quando a gente pisa na bola, quando a gente decide viver onde não tem que viver, arma a tenda lá dentro de Sodoma e fica lá na perdição. E aí, aqui a gente vai continuar com a história. Ele foi pego, ok, por esses homens que conquistaram aí os reis do sul. E no versículo 13 a gente vai continuar. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. Olha só como Abraão é conhecido, gente. Ló era conhecido como sobrinho de Abraão e Abraão era conhecido como o hebreu. É tipo assim, o cara é fora da casinha. Ele não combina com ninguém, tanto que é Abraão, o hebreu. Ele tinha um estilo de vida completamente diferente. Todo mundo sabia quem ele era. E por saber quem ele era, sabiam também quem Ló era. Porque está escrito Ló, sobrinho de Abraão. Mais um indicador de que por mais que o Ló tentasse se adaptar naquela vida de perdição, ele sempre estava se destacando. Sempre estavam julgando ele, oprimindo ele, apontando para ele. Ele nunca conseguia se disfarçar ali no meio, entendeu? Ele estava sempre fora do local de encaixe dele, porque ele não deveria estar lá. Relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente, Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gente, só Deus com Abraão para ele conseguir fazer isso. Nós estamos falando do maioral, o cara que domina literalmente todo este mapa. Abraão vai com 318 pessoas, ataca eles durante a noite, não só pega Ló, como pega tudo o que eles roubaram e leva de volta para Sodoma. Imagina se ele não ficou popular. Imagina a cara do rei de Sodoma olhando para ele, chegando com todos os prisioneiros, com todo o ouro, a prata, a riqueza, os bichos, tudo que eles pegaram. Porque assim, guerra, gente, não deixa nada. Nada, nada, nada. Leva tudo para aprender a lição. Então, naquele momento, Abraão era o rei de Sodoma. Sodoma pertencia a ele. Ele foi lá, ele pegou tudo de volta, ele pegou as pessoas, as riquezas, tudo. Não tinha outro rei. Se ele falasse, isso aqui tudo é meu e agora vocês são todos meus servos, fechou. Eles iam falar, beleza. Porque eles já estavam escravizados para alguém muito pior do que Abraão. Mas aí a gente vai ver o que ele faz, qual que é a reação dele. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que a ele se haviam aliado, ou seja, ele não só venceu este rei, mas os outros 3 juntos, estava todo mundo aliado ali, ele massacrou geral. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Aqui fica muito claro que o rei já não era mais o rei. Porque que espécie de rei vira para outra pessoa e fala: olha, você me passa as pessoas e eu deixo você ficar com o dinheiro. Esse é um rei, gente, que já não tem mais poder. Ele está pedindo um favor aqui.
Porque se Abraão virasse para ele e falasse, olha, junta ali com a galera que está cortando madeira, por favor, que eu estou precisando, ele ia ter que ir. Porque ele já não era mais ninguém. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comerem e a porção que pertence a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. Gente, Abraão aqui não queria dividir a glória da herança futura que ele ia possuir com o rei de Sodoma. Ele tinha uma promessa de que ele ia ter muitos bens, muitas riquezas, posse, terras, etc, etc, etc. Essa promessa vinha de Deus. Se ele virasse para o rei de Sodoma e falasse, beleza, eu pego aí o seu dinheiro e os seus bens, porque o rei de Sodoma está dando para ele, aquilo não viria de Deus, e alguém poderia duvidar da veracidade da promessa na vida dele. E ele jamais ia querer isso, porque ele queria tudo o que Deus tinha preparado para ele. Então, outra demonstração de fé de Abraão aqui. Tá? E aqui a gente termina o capítulo 14. Vamos fazer algumas considerações finais antes da gente passar para o 15, que também tem alguns detalhes que a gente vai falar sobre o mapa e sobre o 14 também. Todas as vezes que um convertido vai para cima do muro, ele se dá mal. Você pode até conseguir se salvar, mas a sua vida vai ser miserável. Todas as vezes que um convertido, um homem de fé salvo, vai para cima do muro, para Sodoma, para Gomorra, para Gandaia, para festa, para farra, para onde não tem que ir, ele dá trabalho para quem não deveria dar trabalho. Ok? Abraão não tinha nada a ver com essa história. Então, gente, a sua vida não é só sua, tá? Existem outras pessoas ao seu redor que sofrem consequências das suas atitudes também. Ok? Agora falando de Abraão. Todas as vezes que você obedece parcialmente o que Deus pediu, você, na verdade, está desobedecendo e isso vai ter consequências. A gente já viu aqui só um pouco do que Ló causou por ele ter ido junto com Abraão para a terra que ele não deveria ter ido. Tá? Isso daqui a gente nem começou ainda, tá? O negócio ainda vai... muito. Se Deus mandou você fazer um negócio, faz tintim por tintim, porque senão vai dar trabalho. Tá? Mas apesar disso, gente, Deus foi extremamente misericordioso e todas as coisas aqui nessas circunstâncias cooperaram para o bem, não só de Abraão e de Ló, mas das futuras gerações que viriam. Deus está sempre usando o meu e o seu pecado para mostrar a soberania e a glória dele, o quão à frente de nós ele está. Esse é Deus. E ele é extremamente misericordioso. Todas as vezes que a gente erra, gente, Deus tem uma salvação programada. Ok? Agora nós vamos para o capítulo 15. O que vocês acham que esses reis do norte fariam quando Abraão veio com 318 pessoas e derrotou eles? Primeira coisa que eu penso é vingança. Né? Vamos juntar a nossa galera e ir atrás de Abraão. Porque, afinal de contas, ele pode ter vencido uma vez, mas a segunda vez, quem vai vencer somos nós. E isso, gente, é um pensamento que Abraão também teve. Tanto que no começo do capítulo 15,
começa assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Por quê, gente? Porque ele estava com medo da vingança dos reis. Ok? E Deus fala, não tenha medo. Eu estou com você. Tudo está sob controle. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiros do que possuo? É Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Naquela época, gente, se você não tinha nenhum filho, as suas riquezas, quando você morria, iam para esse servo da casa. E Abraão aqui, gente, por mais que possa parecer uma certa incredulidade por parte dele, de ficar questionando a Deus, na verdade, ele está fazendo um pedido lícito, como se fosse um debate aqui, né? Com Deus, do tipo, e aí, Deus, como é que vai ser? Imagina uma seguinte situação, tá? Você combina com seu filho que se ele fizer toda a lição de casa, ele vai ganhar um bombom. Aí ele faz toda a lição de casa e ele vira para você e fala, ô, mãe, por favor, né? E meu bombom? É isso que Abraão está fazendo aqui. Está puxando o pé de Deus e falando, e aí, você não vai me dar o que você prometeu? Como é que vai ser? Não é que ele não está acreditando no que Deus prometeu. É muito mais uma questão de, poxa, você falou e não está acontecendo, e eu estou ficando cada vez mais velho, e a coisa não está fluindo, do que uma dúvida real, um questionamento real de que ele realmente não crê que a promessa vai ser cumprida. Entenderam? E aí vamos continuar. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Gente, existe uma preocupação aqui também, com o fato de Abraão estar percebendo que a promessa não está se cumprindo no período de vida dele. Então, ele percebe que isso vai ficar para os descendentes dele. E esses descendentes podiam muito bem pisar na bola e estragar com a promessa. E quem ouviu a promessa e viu Deus fazendo as coisas e creu ali foi Abraão. E eu percebo assim que a dúvida dele aqui, talvez eu até esteja inferindo um pouco, mas eu acho que é uma inferência razoável. É do tipo, eu vou morrer, vai passar várias gerações, e a gente consegue perceber que essa inferência faz sentido pelas respostas que Deus vai dando sobre as gerações futuras. Vão ter outras gerações, essas outras gerações não ouviram essa promessa. Como é que vai se dar exatamente o trâmite da passagem da promessa ali? Eles vão conseguir morar na terra, eles não vão? A herança vai ser dada, não vai ser dada? Como é que eu vou poder assegurar? E a gente vai escrever aqui num papel, eu e Deus, e vai passar para as futuras gerações? Quer dizer, qual é a credibilidade, além da tua voz que me disse eu criei, que eu tenho para que isso vá para as próximas gerações? Aí, no versículo 9 aqui, respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, tornados com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Gente, isso aqui é para que seja feito um sacrifício, tá? Agora a gente vai para a apostila. Vocês já têm a apostila impressa? Ou ainda não? É no WhatsApp. Se vocês quiserem abrir aí, tem no grupo.
Mas eu vou ler, não tem problema nenhum se vocês não abrirem. Abraão fala com Deus, conversa com Deus e fala do costume da época, em que, não havendo herdeiro, seu servo herdaria tudo. Deus aponta para o céu e diz que assim seria a sua posteridade, numerosa como as estrelas. Abraão responde com uma só palavra, que em português foi traduzido para ele creu no Senhor, mas que no hebraico é simplesmente amém. Abraão pede um sinal de confirmação para a sua fé, e não por incredulidade. Até aqui, Abraão andou pela fé na promessa de Deus. Agora, porém, vamos sair do conceito de promessa para o de pacto, concerto, aliança. Pacto é uma concordância formal entre duas pessoas. Há pactos condicionais e incondicionais. No primeiro, o cumprimento das condições depende das duas partes. E no segundo, uma pessoa se compromete a outra para fazer algo. Portanto, o cumprimento depende só da pessoa que deu o pacto e não da que recebeu. Na cultura oriental havia 3 tipos de pacto: do sapato, do sal e do sangue. Nesse último, que é o que a gente acabou de ler aqui, que Deus pediu para ele buscar os bichinhos, as duas partes concordavam com os termos da aliança, matavam o animal, cortavam-o no meio, colocavam-o no chão com um espaço entre as duas metades. As duas pessoas então repetiam os termos do pacto e, de mão dadas, passavam pelo meio das partes do animal. O animal morto significava 2 coisas. Se uma das partes quebrasse o pacto ou qualquer de seus termos, o seu sangue seria derramado como o daquele animal. O animal era o substituto das pessoas que faziam o pacto. Isso é, elas se consideravam mortas e por isso não poderiam mudar aquele conceito. Era algo imutável. Gente, esse tipo de aliança e pacto é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Você não promete coisas arriscando a sua vida para pessoas. Não existe uma oportunidade de emprego que você sacode a mão do seu chefe e fala, beleza, se eu não cumprir, você pode me matar. Não. Mas nessa época, gente, tratados eram assim. Era uma coisa muito séria. E é exatamente isso que está escrito aqui. Se uma das partes não cumprir, a que não cumpriu pode morrer. Versículo 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Fechou. Ok, gente, vamos lá. Continuando então. Estamos falando aqui sobre pacto de sangue, sobre a importância disso no Velho Testamento. Então, a gente vai continuar agora lendo a continuação, tá? Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Quem já ouviu isso antes? Né? E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um folgareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. A seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terceira dos queneus, dos quenezeus, dos... Não entendi. A terra. Tá. Dos cadmoneus, dos iitas, dos ferezeus,
dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Eu vou começar a dar esses nomes de lição de casa para vocês, tá? Aí a gente pula na aula. Brincadeira, eu nunca faria isso. Claramente eu não ensaiei essa parte, né, gente? Mas tudo bem. Vamos lá. Tá, muitas informações aqui. Começando com esse tal desse sono profundo, que nos lembra de Adão. Ok? É o mesmo sono, gente. Foi Deus que colocou o sono nele. Porque esse tipo de pacto que Deus estava fazendo aqui não é esse pacto em que as duas partes se comprometem a cumprir, senão uma pode matar a outra. Não. Esse tipo de pacto é aquele que só um faz o acordo, só um cumpre a parte. Entendeu? A gente estava vendo isso aqui na apostila. Condicionais e incondicionais. No primeiro, o cumprimento das condições depende das duas partes. Se, então. No segundo, uma pessoa promete a outra fazer algo. Portanto, o cumprimento depende só da pessoa que deu o pacto e não da que recebeu. E é exatamente esse o tipo de pacto que Deus está fazendo com Abraão aqui. Deus está prometendo para ele algo e, na hora deles andarem pelo sacrifício e os dois mancharem a barra da saia, para ficar claro para todo mundo, o Abraão está capotado dormindo. Porque quem vai fazer a coisa acontecer não é Abraão e não é os descendentes de Abraão. E não vai depender dos descendentes dele. Vai depender de Deus. Porque Deus é quem vai fazer essa promessa. Deus é quem vai cumprir. E isso, gente, é Deus. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. Isso é fantástico. É incrível. E agora eu queria que vocês abrissem Gálatas 3,15, para a gente deixar a coisa mais emocionante. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Gente, tudo o que está acontecendo aqui aponta para Jesus Cristo. E para a salvação que a gente vai ter em Cristo, no momento em que ali no madeiro ele é sacrificado, o sacrifício final por nós. Aqui no versículo que diz 17, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. A gente vê em vários momentos do Antigo Testamento que Deus se manifesta dessa maneira. Então, o próprio Deus foi ali cumprir o pacto, a aliança com Abraão. Depois que esse sacrifício era feito, ambas as partes, aquela carne era cozida e as duas partes comiam a carne, tomando posse daquilo, e aquilo selava, como se o sacrifício estivesse dentro do corpo, fizesse parte deles, entendeu? Era uma coisa tão séria que não podia, assim, fazer o sacrifício e largar o sacrifício lá. Você tem que comer o sacrifício. E aquele sacrifício vira proteínas e outras coisas que vão para o teu sangue e para a tua pele. E o sacrifício vira você. Ok? E aqui, a gente tem que parar para pensar num outro pacto, que é a ceia, gente. O que é a ceia, senão o corpo e o sangue de Cristo que nós estamos comendo, e aquilo está virando parte da gente?
E isso vira um símbolo eterno da salvação, que Jesus, que fez a promessa, que cumpriu todas as partes da promessa sozinho. Isso fica intrínseco em nós. A gente come e aquilo vira verdade dentro da gente. E é exatamente isso que o pacto de sangue tem a ver. Tem a ver com você se tornar um com o outro. Essa aliança de sangue é uma coisa muito... Assim, eu estou tentando colocar em palavras e está difícil de entender, porque a morte de Cristo na cruz, que nos garantiu a vida, está simbolicamente ali no pão e no vinho. E cada vez que você come isso, esse item do pacto vira parte de você. Então a ceia, gente, não é só uma coisa em memória. Não. É um pacto mesmo. Não é à toa que a Igreja Católica fala que aquilo realmente vira o corpo e o sangue e entra em você. É lógico que a gente sabe que o pão Pullman cortado em quadradinho não vira o corpo de Cristo literalmente. Não é isso que eu estou falando. Mas é muito mais do que só uma simbologia. Espiritualmente falando, você está tomando posse de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por você cada vez que você come o pão e cada vez que você toma o vinho. Então não é só uma coisa para você lembrar do sacrifício e falar, nossa, que bonito que foi. Não. Se você parar para pensar na seriedade do pacto de sangue no Velho Testamento, o pão e o vinho viram parte de você e aquilo vai se transformando em realidade na sua vida. Porque se a comida vira músculos e carne e etc. e tal, tudo isso que esse pacto representa vai entrando no seu corpo. Cada vez que você toma o pão e o cálice e você declara, no madeireiro foi levado e pelas tuas pisaduras eu fui sarado, você está tomando posse da cura. E não é uma coisa só bonita e simbólica. Não, gente, o diabo tem que sair do seu corpo. É literalmente. Por quê? Porque o sangue de Cristo que pagou está entrando no seu corpo e está transformando tudo aquilo que estava condenado em salvo. E a gente muitas vezes não vê a ceia como um portal, uma porta e É como se a cruz estivesse aqui agora. Porque a gente sabe que a obra da cruz é uma coisa que não é atemporal. Mas, da mesma forma que eles tinham que cada vez matar o bezerrinho ali e comer cada vez, todas as vezes que você simbolicamente está tomando a ceia, é como se Jesus... aquele sacrifício estivesse vivo ali. Eu não posso dizer que como se Jesus morresse de novo, porque isso é uma heresia gigantesca. Mas vocês entenderam o que eu estou falando? O poder que tem nesse pacto é surreal. É uma coisa louca. Louca. E eu, por muito tempo, achei que a ceia era uma coisa... muito mais para você lembrar do que Jesus fez e ter convicção de pecado. Achei que era muito mais relacionado com isso do que com eu estar, através de um pacto público e espiritual, tomando posse de tudo aquilo que foi feito na cruz por mim. Porque é isso que você está fazendo quando você toma a ceia.
Olha só isso. Se você toma a ceia indignamente, você está fazendo um pacto. Você não tem pacto. Então, você participa de algo que você não tem direito e você adoece e morre. Uau! 10 segundos de silêncio para refletirmos sobre isso. Por quê? A gente não está acostumado com esse negócio de vida ou morte. Não está. Não estamos, honestamente. A gente não prega como se as pessoas fossem para o inferno, como se as pessoas estivessem condenadas. A gente não se arrepende como se a gente estivesse pecando contra a santíssima glória de Deus, porque a gente não tem noção disso. Não tem. E quando a gente estuda pactos e leis e coisas do Velho Testamento, a gente começa a perceber a seriedade do pecado, a santidade de Deus, o quanto Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz foi algo que ninguém nunca poderia ter cumprido, nunca, jamais. Quão imundo nós somos. E isso só tem uma resposta para isso, é gratidão. É a única resposta. E a gente precisa começar a olhar para a Bíblia e viver o livro mesmo. As verdades e tudo aquilo que foi estabelecido. Porque senão, o evangelho que a gente vive fica pobre. A gente não tem milagre, a gente não tem cura, a gente não tem vida. Fica tudo pobre. A gente fica com uma vida rasa, mundana. E às vezes a gente acha que a gente não está lá em cima do muro igual a Ló. Mas se a gente não está vivendo o evangelho de cura, de restauração, de libertação e tudo aquilo que Jesus já prometeu e já conquistou para nós, a gente a gente está a léguas do que a gente realmente pode viver. E isso é muito pouco. A gente tem que estudar a Bíblia e ficar maravilhado com a glória de Deus e querer isso. E para isso, gente, a gente precisa olhar para isso com seriedade. Olhar para o pecado com seriedade. Olhar para a glória de Deus com seriedade. E coisas absurdas vão acontecer no nosso meio. Se a gente conquistar esse pensamento, essa visão de quem Cristo é, Cristo em nós, a esperança da glória, não vai ter nem chão, nem parede, não vai ter nada. Essa igreja aqui vai consumir o Brasil inteiro. Isso é que é avivamento. E a gente precisa muito disso. Os animais que Abraão sacrificou foram 5. E 5 é o número da graça na Bíblia. Mais um símbolo de que Deus está agindo por conta própria ali. E aqui também fala, mas o sol se pôs e veio a escuridão. E a gente percebe vários sinais que apontam para a cruz. Vários tipologias e exemplos, pequenos detalhes que mostram que, na verdade, tudo está relacionado na Bíblia. E aí as pessoas falam, não, a Bíblia é um livro feito por seres humanos. Gente, pelo amor de Deus, nenhum ser humano é capaz de escrever um livro desse. Isso é ridículo. A coisa mais absurda do mundo é você dizer um negócio desse. Os detalhes, a riqueza de detalhes. E eu tenho certeza que a gente vai chegar no céu e vai ter coisas que nem eu, nem você, nenhum de nós percebeu. Bom, o que a gente tinha para falar sobre o capítulo 15, nesse momento a gente terminou. Mas eu
eu queria falar mais um pouco sobre essa questão da gratidão. Todas as vezes que a gente consegue compreender um pouco do que Deus fez por nós, essa gratidão, gente, ela vai se multiplicando. E é como se fosse um... Quem aqui já teve aqueles dinossaurinhos que você coloca na água e ele vai crescendo? Vocês já tiveram isso quando vocês crianças? Quando vocês eram crianças? Eu tive. Era muito legal. Ok. Todos menos o Alice, por favor. Gente, a gratidão, ela é assim. Eu percebo que quanto mais gratos nós somos por aquilo que Deus fez por nós, pela obra da cruz, maior porção de revelação a gente vai começando a ter das Escrituras. E gratidão, gente, traz prosperidade. Você vai começando a receber de Deus em diversas áreas da sua vida. Por conta dessa fé. Porque a gratidão, gente, nada mais é do que fé. Porque quem crê tem certeza de que Deus já tem tudo programado e garantido. Mas quem não crê, murmura. Então é como se fossem caminhos opostos, são vidas opostas. Ou você tem uma vida de gratidão, ou você tem uma vida de murmuração. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado demais na minha vida. Demais. Me tornar uma pessoa grata. Porque no mundo em que a gente vive, nada nunca é o suficiente. A gente tem que estar sempre insatisfeito. E se a gente tem o iPhone 7, a gente quer o iPhone 8, e tem o iPhone 9, e o 10, e se você casou, mas aí tem que ter filhos, e se tem filhos tem que ter mais dinheiro, e se tem mais dinheiro tem que ter não sei o quê, e se tem que ter mais saúde, mais não sei o quê, mais não sei o que lá. E se a gente parar para olhar para a nossa vida e ser grato pela obra da cruz, primeiramente, e pelas demais coisas que seguem nisso, existe um fluxo de prosperidade que isso traz, que nós estamos ainda por descobrir. Estou falando isso por conta da minha vida, gente. Eu estou vivendo uma abundância de energia, de saúde, de dinheiro, de amigos, de paz, de amor. Uma prosperidade, gente, muito grande. E tudo isso brota de uma fonte que é você entender a obra da cruz e nela aquilo ser suficiente. A gente precisa começar a olhar. Talvez eu esteja fugindo aqui um pouco do ponto, mas o Espírito Santo está me tocando muito para eu falar sobre isso aqui agora. A gente precisa olhar para a nossa vida de trás para frente. A gente precisa saber o final da nossa vida, que é toda a conquista, o céu, etc. e tal, que Deus já conquistou para nós. Vida com Cristo, milênio, reinando com Jesus. E de lá, dessa perspectiva, você vai reconstruindo toda a sua vida na terra. Porque as decisões de Abraão aqui foram todas assim. É tudo de lá para cá. Ele foca lá na promessa e aí ele nega as riquezas do rei de Sodoma. E porque ele creu ali e ele é grato por aquilo, Deus acaba acrescentando todas essas outras coisas na vida dele. Riquezas e prosperidade, e o filho que ele não podia ter, e o resto todo. Porque aqui, gente, no versículo 15, está escrito que Deus vai ser a recompensa de Abraão. E em Deus todas as coisas estão. E é dele que vem tudo. Então, se você entende a obra da cruz, você sabe para onde você está indo, e você consegue manter uma atitude de gratidão nisso, você está tendo nada mais é do que fé isso. Uma atitude de gratidão, gente, é fé. É isso que é Filipenses 4:6.
Só porque eu estava indo numa pegada super legal, um versículo fugiu aqui, mas essa é a referência. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, essa ação de graças aqui é essa gratidão que eu estou falando para vocês. É esse constante olhar do final para o início, crendo que Deus já tem as coisas preparadas e por isso você não fica ansioso. E aí no 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que acontece. Mas eu também percebo, gente, que a gratidão, ela é um padrão contrário do mundo. Contrário. Você tem que estar constantemente lutando para ser uma pessoa grata. Porque o mundo planeja, conspira para a sua ingratidão e insatisfação. Para que ele te venda coisas que você não precisa o tempo inteiro, sem parar. Amizades, futilidades. E do outro lado, você tem a certeza de que você já tem tudo. E você já é grato, então por isso você não fica ansioso, porque você tem fé. Então se você tem fé, Deus já fez por você. Você confia em Deus. E aí essa atitude de gratidão te traz uma prosperidade e mais gratidão ainda. Porque você vai entrando num ciclo de bênção, ao invés de um ciclo de morte e ingratidão. E a gente consegue ver isso na vida de Abraão. Ele entra numa visão em que a fé que ele tem na promessa faz com que as atitudes que ele tem agora sejam completamente diferentes do que qualquer outra pessoa do mundo real em volta dele teria. E a gente precisa ser assim. E isso é exercitado nos pequenos, mínimos detalhes de cada dia. Amém.